Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias, 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos com o nosso devocional diário, levantando um altar ao nosso Deus, declarando que só existe um Deus. E este Deus é o Deus em que nós confiamos, é o Deus que nós depositamos a nossa esperança, é o Deus que nós depositamos as nossas vidas, é o Deus que nos ajuda, que nos conduz, que nos ama infinitamente. Nós não podemos mensurar o tamanho do amor deste Deus. E eu quero já orar, que nós vamos hoje falar um pouquinho sobre os Salmos 32 e vamos lá para os Salmos 34. Salmos são bálsamos para as nossas vidas, porque nós conseguimos entender através da vida de Davi e dos outros salmistas ali, que quando nós clamamos a este Deus, esse Deus santo e poderoso, quando nós clamamos a Ele para que Ele venha e nos ajude, para que as nossas vidas sejam inundadas pelo poder dEle, pela presença dEle, pela palavra dEle, pelo mover dEle, pelos milagres dEle, Ele é fiel para cumprir. E é diante dessa fidelidade que nós começamos esse dia hoje. E nós vamos orar já para começar, então. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço pela tua presença. Eu te agradeço pela oportunidade de estarmos nos aprofundando na tua palavra, Senhor, na tua vida, Senhor, na intimidade contigo. Eu te agradeço, Senhor, porque tu nos escolheste e hoje nós podemos estar aqui na tua presença, Senhor, olhando para a tua face, Jesus, declarando que só há um Deus, e este Deus é o Deus criador de todas as coisas. Este Deus é o Deus que domina nos céus, é o Deus que domina na terra. Este Deus é poderoso para fazer maravilhas. Este Deus pode qualquer coisa, conforme a sua vontade. E eu te louvo, Senhor, porque estás conosco, Espírito de Deus. Eu te louvo, Senhor, porque tu és um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que está aqui presente agora, neste momento, Senhor. E não há nada impossível a ti, Senhor. Então, se conosco, nos ajuda através dessa palavra, Senhor, a que os nossos corações sejam ministrados, que as nossas mentes sejam ministradas e que nós possamos, nesse dia, iniciar esse dia, Senhor, na Tua presença, fortalecidos por quem Tu és e fortalecidos por aquilo que Tu dizes que nós somos, ó Deus, pela identidade, pela nossa essência que provém de Ti, meu Senhor. Então, nos ajuda, Senhor, se conosco. Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, então vamos lá. Salmos 32, versículo 8. Foi um versículo que chamou minha atenção hoje, enquanto eu estava ali na minha oração, na minha meditação. Nós vamos voltar para Noé, não esqueci de Noé, mas ainda não é o tempo. O Salmos capítulo 32, versículo 8, fala o seguinte: o Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, e lhe darei conselhos e cuidarei de você. Lá no 10 ele fala, o perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria todos vocês que têm coração íntegro. Ontem eu conversava com uma pessoa falando sobre algo que eu havia visto uma missionária pregando, dando uma palavra, e ela falava de um tempo de muita aflição que ela se encontrava e ela precisava de um milagre de Deus verdadeiramente para tirar ela dentro de um contexto que ela estava. Ela precisava de uma porta aberta, uma porta de trabalho, ela precisava de um milagre realmente acontecendo para que ela pudesse sair daquela cadeia, daquela prisão, daquele momento difícil. E ela clamava ao Senhor, e o Senhor, num determinado momento, diante desse clamor dela, disse: peça para que você entre no meu descanso. Então ela começou a pedir: Senhor, eu preciso entrar no teu descanso. E a cada vez que ela ia pedindo, e daqui a pouco o problema voltava de novo, e ela começava a falar para o Senhor do problema, e o Senhor dizia para ela: peça para que você entre no meu descanso. E então ela foi trilhando esse caminho,
Aqui o Senhor nos fala, no 8, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Então o Senhor aconselhou ela a pedir para entrar no descanso dele. Tantas vezes nós estamos no automático ali falando, Senhor, olha esse problema, Senhor, olha a situação, olha esse cativeiro que eu estou, Senhor, me tira daqui, meu Deus. Mas nós não ouvimos as instruções deste Deus. E Ele nos fala. Ele fala que através da palavra dele que eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele é o nosso conselheiro. Ele é aquele que vai à frente. Em outra palavra aqui, dos Salmos, aqui nos primeiros Salmos, ele fala que ele é um escudo ao redor, ao nosso redor. Ele está à nossa volta, nos protegendo das setas do maligno. Ele está à nossa volta, protegendo as nossas emoções. Mas nós precisamos confiar. Versículo 10. Mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Alegrem-se. E tantas vezes é difícil se alegrar diante de contextos difíceis, onde nós somos humilhados, nós somos desonrados, nós estamos fracos, né? Onde situações adversas, né? Financeiro, casamento, filhos, trabalho, onde situações ali se levantam e muitas vezes nós não sabemos para que lado correr. Mas nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. Nós temos um Deus em quem nós devemos confiar e descansar, porque Ele é fiel para nos ajudar, né? Ele é fiel para nos orientar, Ele é fiel para nos abrir as portas necessárias para sair de situações, e Ele é fiel em todo o tempo, mas nós precisamos confiar. Eu quero ler também o Salmos 34, que é um Salmos onde o rei Davi ali ficou, né, se fez de louco na frente de Abimeleque, que era o rei ali ai, meu Deus, me fugiu não é dos assírios, é esqueci o nome ali. Era um rei ali que Davi foi, quando ele estava fugindo de Saul, se apresentou a este rei, e aí, quando ele viu que este rei, né, ali estava ali com os seus líderes ali, os seus guerreiros, Davi sentiu medo. E quando ele sentiu medo, o que ele fez? Ele se fez de louco ali, na frente daquele rei, e aí o rei até falou, nossa, esse aí não é o Davi, aquele que matou milhares, né? O Davi, aquele que as mulheres cantam, e liberaram ele. Agora não me vem o nome de qual é o reinado, não me vem o nome, mas enfim. Vamos lá no primeiro versículo então. Olha o que Davi faz logo após que ele consegue sair com vida daquele contexto. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o seu nome. A adoração. E essa missionária, quando ela falava nessa pregação dela sobre o Senhor colocar ali, pedir para ela entrar no descanso do Senhor, o Senhor também falou para ela, adore, adore, cante, fale salmos, fale em voz alta salmos, e ontem eu ainda falava para uma outra pessoa, fale em voz alta os salmos, recite em voz alta os salmos. Os salmos são canções que foram feitas para adorar o Senhor. Então, se você não tem né, uma harpa, alguma coisa, fale os salmos em voz alta. Versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu, quando encasqueto com uma coisa, quero ver quem é esse rei, meu Deus. Que foi o mesmo que lutou ali com Sansão. Filisteus. O rei dos filisteus ali. Pronto.
Versículo 5: Os que olham para ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. Uma vez eu estava falando com um jovem e a gente estava falando ali sobre o dia da crucificação de Jesus, né? E ele queria entender o que Jesus sentiu ali naquele dia da crucificação, qual foi o que ele sentiu no corpo, sentiu nas emoções, sentiu no espírito. E a gente estava conversando e eu disse para ele: não tem dias que parece que tem uma tonelada nas suas costas? Não tem dias que parece que assim, nós estamos sendo oprimidos, nós estamos sendo esmagados? Não tem dias que parece que, bom dia. Tem dias que parece que nós estamos assim sendo massacrados? Imagine Jesus naquele dia, onde todo o peso dos nossos pecados foi sobre as costas dele. Porque Jesus andou aqui nessa terra sem pecados, ele não pecou. E um grande pregador ainda falou, né? O Deus enviou o seu único filho para andar aqui nessa terra, e ele andou como homem aqui nessa terra, não pecou, mas ele não foi livre das suas aflições, das aflições deste mundo. Então, às vezes nós achamos que tudo aquilo que está sobre as nossas costas é um peso muito grande, né? Tudo aquilo que está sobre as nossas costas nós não conseguimos carregar. Mas Jesus nos fala, ele venceu este mundo. Ele venceu essas aflições. Ele está com a chave do inferno. Ele detém o poder. Ele lá no Apocalipse 21 já determinou o nosso final, é um final feliz. Nós já temos uma eternidade com esse Deus quando nós aceitamos Ele como nosso único, suficiente Salvador. Então aqui Davi foi livre do rei ali dos filisteus, e ele continua aqui no versículo 7. O anjo do Senhor é guardião. O anjo do Senhor que ele fala aqui é um anjo do Senhor com letra maiúscula, certo, gente? Davi está há 1000 anos antes de Jesus. Jesus está desde a criação do mundo. Jesus estava com Deus quando todas as coisas foram criadas. Jesus estava e está durante toda a trajetória dessa terra. E veio como homem aqui e está assentado ao lado de Deus Pai, intercede por mim e por você. Tem uma passagem aqui nos primeiros Salmos que fala que aquele que obedece ao Filho, então o Jesus já era citado ali como filho por Davi 1000 anos antes. 1000 anos antes da crucificação. Então tudo que está, cada vírgula que está aqui presente nessa palavra, irá se cumprir e já se cumpriu. Então aqui versículo 7, o anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. A palavra de Deus nos fala que quando nós pedimos socorro ao Senhor, ele envia o seu anjo, o anjo, para nos ajudar. Versículo 8, provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor, nada de bom lhes faltará. Aos que buscam o Senhor, nada de bom os faltará. Mas o que confia no Senhor é cercado de amor. 32, versículo 11, versículo 10. Nada de bom nos faltará. 11. Vejam, meus filhos, e ouçam-me, eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera? Eu desejo, você não deseja? Todos nós desejamos ter uma vida longa e próspera. E então, quais são as instruções que o Senhor nos dá agora, a partir do versículo 13? Refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras, a maledicência, a fofoca, o julgamento, o olhar clínico sobre a vida do outro, mas sobre a sua vida, está ali com os óculos fechados, as lentes da sua vida fechada. Eu vejo que tem pessoas que são capazes de perceber o pecado no outro, mas não percebem o pecado em si mesmos.
Então, o olhar crítico para o outro, ele é com uma dimensão, né, uma potência 10, 11, 100 vezes maior, mas para si não consegue ver o seu pecado. Por isso que Deus nos fala para andarmos em comunidade, andarmos juntos, porque junto nós vamos sendo afiados, o ferro afia o ferro. Lá no Novo Testamento nos fala que aquele que julga ou as instruções que são dadas tira primeiro a trave que há no seu olho, tira primeiro a sujeira que há no seu óculos, na sua visão. Então olhe para o seu irmão. E tem uma historinha que é antiga já, de uma vizinha que olhava para a janela da outra vizinha, né? E olhava e olhava e dizia, nossa, tá sempre sujo o vidro dessa vizinha, né? E ela olhava e olhava, nossa, o vidro dessa vizinha tá sempre sujo. Ela não limpa, né? Ela é relaxada, não sei o quê. E aí chega uma visita na casa dela, né? Uma visita mais próxima, e vai até o mesmo local, e ela vai ali mostrar possivelmente a sacada dela, e aí olha para a vizinha e comenta, olha lá, o vidro dessa vizinha está sempre sujo. E aí a pessoa fala para ela, não, mas o vidro da vizinha não está sujo, é o seu vidro que está sujo, é a sua vidraça que está sujo, é a lente do seu óculos que não está enxergando ali o que está à sua frente. É muito mais fácil olhar para o campo do vizinho e botar defeito do que olhar para si mesmo e olhar para si e buscar entender quais são os erros, aquilo que está em oculto, trazer à tona, né? Trazer à frente e se corrigir. E o salmista aqui nos diz, né? Refreia sua língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Muitas pessoas às vezes se aproveitam da bondade das outras pessoas, né? E se aproveitam às vezes da situação, muitas vezes que que alguma pessoa se encontra para instituir opressão, né? Peso sobre as pessoas. Versículo 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para os seus clamores. O Senhor sempre vai estar como um defensor daqueles que são justos, um defensor daqueles que colocam as suas causas ali no altar do Senhor, um defensor daqueles que são oprimidos, daqueles que são rejeitados, daqueles que são defraudados, né, injustamente, daqueles que necessitam de um amparo. Versículo 16: o Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal, apagará da terra qualquer lembrança deles. 17: o Senhor ouve os justos quando clamam por socorro, Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está nos falando de todas as angústias, não é de algumas angústias, mas de todas as angústias. Nesse dia, peça, entregue ali no altar do Senhor as suas angústias, mas peça, Senhor, eu quero estar no teu descanso. Eu quero entrar, Senhor, no teu descanso, Senhor. Versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata-os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Versículo 20, pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. Essa referência nos leva lá para Jesus, onde Jesus estava na cruz ali, e eles costumavam, ali quando chegava o finalzinho da tarde, eles costumavam a quebrar os ossos, né? Eles iam ali no joelho dos que estavam crucificados, que ainda não haviam sido mortos, eles quebravam o joelho para que a respiração, enfim, para que eles morressem mais rápido, né? Para, enfim, todo o corpo entrasse em falência. E ali, quando eles foram fazer isso em Jesus, eles não fizeram porque Jesus já havia partido ali, né? Jesus já havia partido, já havia entregue o seu espírito. Então aqui essa referência é uma referência a Jesus. Lá nenhum dos ossos do justo será quebrado.
Nenhum dos ossos do justo, nenhum osso de Jesus foi quebrado. Dos seus companheiros que estavam ali de cruz, que estavam lado a lado, os dois tiveram ali os seus joelhos quebrados, né? Os seus ossos quebrados, mas Jesus não. 21. A calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam o justo serão castigados. 22. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Que nós possamos entrar nesse dia no descanso do Senhor e que nós possamos ouvir a voz do Senhor, voltando aqui para o 32, versículo 8. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. O 10. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Então, que nós possamos nos alegrar nesse dia, que nós possamos nos alegrar nesse dia, que nós possamos depositar a nossa confiança no nosso Deus, que nós possamos fazer essa oração: Senhor, eu quero entrar no teu descanso, eu quero viver esse descanso, eu quero, Senhor, viver os teus milagres na minha vida, eu quero, Senhor, ver a tua boa mão agindo em algo que aos meus olhos humanos parecia impossível, Senhor. Senhor, abre uma porta de trabalho, Senhor. Ó Senhor, traz o alimento necessário para pôr na mesa para os filhos. Aquela mãe que não tem nada para pôr na sua mesa agora, nesse dia, nesse momento. Aquela pessoa que está com o seu emocional debilitado, que a depressão vem, aquela tristeza, logo nos primeiros momentos ali da manhã, a tristeza é aquela que vai consumindo e muitas vezes a pessoa se sente esmagada. Senhor, vem trazendo refrigério. Ele pode todas as coisas e nós vamos orar justamente por isso. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esse tempo, por essa palavra, Senhor, por esse bálsamo que é a tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós podemos confiar nas verdades que estão aqui, Senhor. Nós podemos confiar em Ti, Senhor, e saber que Tu nos cerca de amor. Meu Deus, eu te peço nesse dia, Senhor, vem abrindo portas de trabalho, Senhor. Vem fazendo milagres, ó Deus. Vem resgatando aqueles que se encontram de alguma forma humilhados, ó Deus, defraudados, ó Deus, enfraquecidos nesse dia, Senhor. Vem trazendo a força que provém de Ti, Senhor. Vem trazendo a confiança, Senhor. Aumenta a fé, Senhor, para que essas pessoas possam olhar para a Tua face, Senhor, e declarar sobre as suas vidas a vitória que vem de Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, vem trazendo cura, Senhor, para o corpo físico, cura das depressões, cura, Senhor, dos transtornos emocionais, Senhor. Vem trazendo alegria nesse dia, Senhor, que a Tua alegria possa ser palpável, Senhor, que a Tua alegria, Senhor, possa, Senhor, reinar nesse dia, Senhor. Esse é o dia mais importante das nossas vidas, Senhor. Vem retirando toda angústia, Senhor, toda depressão, Senhor. Vem em nome de Jesus, Senhor, trazendo notícias boas, Senhor. Nós aguardamos boas notícias nesse dia, Senhor. Nós esperamos de Ti boas notícias, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos faz, Senhor, nos levantarmos, ó Deus. Nos faz, Senhor, termos testemunhos verdadeiros, ó Deus. Testemunhos que nós possamos falar através dos nossos lábios, das obras, Senhor. Do mover, Senhor, dos milagres feitos nas nossas vidas através, Senhor, das Tuas mãos. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, nos traz aquilo que está em oculto no nosso caráter, no nosso comportamento, na nossa personalidade, Senhor, que não Te agrada, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a termos olhos de empatia para os nossos entes queridos, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, Senhor. Que nós possamos derramar do mesmo amor que Tu derramas sobre nós, que nós possamos derramar sobre as outras pessoas. Senhor, retira toda a amargura, Senhor, de ser, toda a rigidez no nosso ser, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, estarmos alegres com aquilo que provém de Ti, Senhor, com a Tua luz, com a Tua presença, Senhor, para que verdadeiramente nós possamos viver, Senhor, o Evangelho,
o teu evangelho, Senhor, as boas novas, Senhor, a aliança que tu tens conosco, Senhor, que nós não sejamos uma mentira na tua presença, Senhor, mas que nós sejamos verdadeiros na tua presença, Senhor, e que nós possamos usufruir, Senhor, da tua glória que já está aqui, que já está em nós, Senhor, e através de nós. Eu te louvo, Senhor, e entrego esse tempo nas tuas mãos. Sê conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Até amanhã, então, se Deus quiser. E que o Senhor nos ajude. E que a alegria dele esteja conosco. Que a força dele esteja conosco. E que a nossa confiança seja depositada nele em todo o tempo. Até amanhã, se Deus quiser.